Reações alérgicas à quimioterapia no momento da infusão do medicamento. Por que que isso ocorre? Por que que pode acontecer com alguns pacientes e com outros não? Então no vídeo eu vou tentar explicar isso para vocês sobre essas reações, se tem algum tipo de quimioterapia que faz mais isso do que as outras, ou por que que acontece, e também já explicando esse ser o motivo de nós utilizarmos aí alguns medicamentos antes de se fazer a quimioterapia, antialérgicos, corticoide em alguns casos, e também esse é um dos motivos para aplicação a nível hospitalar. Então, se você tiver alguma reação naquele momento, é mais fácil você ter um médico de plantão, ter uma enfermagem preparada para acudir nesse sentido. Então, nesse vídeo eu vou explicar sobre essa alteração, sobre essas questões de alergia e tentar esclarecer algumas dúvidas de vocês nesse sentido. Então, vem comigo nesse vídeo. Se você está aqui no canal pela primeira vez, eu sou o Luciano, sou médico oncologista clínico. Antes de entrar no tema, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda no crescimento aqui do canal, isso me ajuda, mas principalmente essa informação chega a mais pessoas, a pacientes que estão passando por esse momento, que tiveram diagnóstico, que estão nessa fase. E ter essa informação ajuda bastante, reduz a ansiedade, te deixa mais tranquilo sobre o que você vai passar, para entender melhor esse momento. Então eu peço esse apoio para vocês nesse sentido. E bom, reação alérgica à quimioterapia, ao tratamento, pode acontecer isso? Por que que ocorre? Qual medicamento faz mais isso? Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Reação alérgica a medicamento, isso não é a quimioterapia, isso é a qualquer tipo de medicamento. É provável que alguns de vocês que estão assistindo tenham reações alérgicas a determinados medicamentos, sejam alérgicos, por exemplo, a dipirona, a amoxicilina, enfim, a medicamentos aí de uso mais comum, medicamentos que muitas vezes vocês podem comprar no balcão da farmácia. E qual que é a explicação para isso, então? Então, muitas vezes o corpo, quando você ingere aquela substância ali, muitas vezes ele pode ver aquilo como um corpo estranho, então ele prepara uma reação para quando você recebe aquela substância. E aí, a partir do momento que você ingere ela novamente, isso vai te gerar uma reação alérgica, uma reação anafilática. O que isso vai provocar, então? É muito comum a pessoa sentir um mal-estar, cair muito a pressão, porque ocorre uma vasodilatação, é como se os vasos do corpo eles se abrissem, então aquele sangue ali, ele vai se espalhar mais, a pressão cai, pode dar uma vermelhidão, sensação de falta de ar, alteração no batimento cardíaco. Então, de novo, essa reação alérgica, isso não é específico da quimioterapia. Isso pode acontecer por qualquer tipo de medicamento. É muito difícil a gente saber, então, quem vai ter isso, o porquê. Se você tem reação alérgica já a determinado medicamento, vamos supor que você vai começar o tratamento e tem um histórico de reação alérgica à dipirona, como eu citei. Isso não quer dizer que você vai ter reação alérgica à quimioterapia, então não confunda essas questões. Ter esse histórico não vai fazer diferença nesse sentido. Agora, pensando sobre o tratamento, tem algum tipo de medicamento que faz isso mais que outros? Sim, tem. O principal deles é o paclitaxel, docetaxel, medicamentos que nós usamos e que são conhecidos aí por algumas pessoas como a quimioterapia branca. Esses medicamentos, eu citei o paclitaxel, nós usamos muito, por exemplo, em câncer de mama, mas também câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de ovário. Então nós temos uma gama muito grande de pacientes que podem utilizar esse medicamento. Ele é muito útil na nossa prática, faz uma diferença muito grande. E ele tem aí um certo risco, vamos dizer assim, aumentado em relação a outras, de dar essas reações. E não por acaso, no dia em que vai ser aplicado esse medicamento, a gente já faz as precauções ali. São administrados, além de corticoide, que já é um medicamento que evita isso, que ajuda a reduzir esse risco, mas também antialérgicos de determinadas vias ali, que vão tentar evitar esse problema, reduzir esse risco. Reduz em 100%? Não. Mesmo assim, tem pacientes que vão apresentar reações. E aí, nesse momento, você tem médico no hospital, tem a equipe de enfermagem que está ali preparado para reconhecer esse problema e já medicar na hora, intervir naquele momento. Então é importante vocês saberem que existe esse risco,
Não são todos os pacientes que vão ter, são a minoria deles, mas sim, alguns têm e tem como nós prevenirmos isso e, principalmente, caso aconteça, caso essa prevenção não seja suficiente, nós conseguimos intervir. E aí um ponto interessante é, se eu fiz a quimioterapia e tive essa reação alérgica a ela, como vai ser meu tratamento daqui para frente? Então a gente tem algumas formas de analisar isso. Se o paciente já está terminando essa quimioterapia, dependendo do grau da reação que ele teve, eu posso pensar o quê? Em suspender. Porque existe um risco de eu reexpor a esse medicamento e ter uma reação até pior muitas vezes. Agora vamos pegar um outro cenário. Eu tenho um paciente que vai fazer um determinado número ali de sessões desse medicamento. Esse medicamento que ele está fazendo em específico é muito bom para aquela doença e eu preciso continuar esse tratamento. Então, existe um protocolo que nós podemos fazer que é de dessensibilização. Então, o que é isso? Eu vou diluir essa droga de uma determinada forma, administrar ela num tempo mais longo e dessa forma fazer essa dessensibilização, que já está mais ou menos no nome. É como se eu tentasse adaptar esse corpo a receber esse medicamento. Muitas vezes isso funciona e aí a gente consegue continuar o tratamento, então seguir isso, mais uma vez, fazendo as precauções, tendo os devidos cuidados. Então, são duas formas diferentes de abordar. Vão ter pacientes que eu posso olhar e dizer, olha, acho que tá bom até aqui, vamos tentar reduzir esse risco, e outros que a gente vai ter que sentar, conversar e falar, ó, tem um problema, teve essa questão aqui, nós temos como melhorar isso, evitar que aconteça, vamos tentar dessa forma, fazendo essa dessensibilização. O chato aqui é a administração, então o paciente que vai fazer a dessensibilização, muitas vezes ele vai passar o dia no hospital, porque a administração é bem lenta, ela vai aumentando ali de uma forma gradual, então é um protocolo um pouco chato, mas que sim, funciona bastante na prática. Então é importante explicar isso para vocês. Isso, de novo, pode acontecer por qualquer medicamento, mas na quimioterapia branca, eu citei os dois nomes aí mais conhecidos, né? Paclitaxel, o docetaxel, que também é muito utilizado, câncer de mama, câncer de pulmão, câncer de estômago, entre outros tipos de câncer, eles podem causar essa reação, eles têm um risco aumentado. Então, mais uma vez, na prática, nós tentamos reduzir esse risco, nós fazemos medicamentos profiláticos no momento da administração, mas caso ocorra, temos como abordar isso, como reduzir esse risco, e se for preciso, muitas vezes nós vamos trocar esses medicamentos, tentar outros protocolos, tentar outras precauções. Então é importante para quem está vendo esse vídeo, para quem está em tratamento, saber que isso pode acontecer. Se você já teve, não se preocupe, isso faz parte, pode acontecer com qualquer pessoa e, de novo, há formas de controlar isso e de seguir o seu tratamento de diversas formas a partir desse problema. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo era sobre isso que eu queria comentar, trazer essa informação para vocês e, mais uma vez, antes de encerrar, gostaria de pedir para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação com mais pessoas, porque isso ajuda bastante o canal a crescer e também a levar essa informação a muita gente. Pode fazer diferença aí para muitas pessoas. Beleza? Até o próximo.